Conosco, gentilmente nos atende o doutor Laércio Sandes, vereador aqui na cidade de Guarulhos, vai bater um papo bacana aqui com a gente. Bem-vindo, doutor. Boa noite, Guto. Boa noite a todo guarulhense, boa noite a toda a cidade. É uma satisfação estar aqui com você, primeira vez nesse ano. E é interessante a gente sempre retornar aqui e tratar dos assuntos importantes da nossa cidade. Doutor, fiz contato com o senhor um tempinho atrás, porque saiu nas redes sociais, alguns veículos de comunicação, que a Justiça teria dado causa perdida por uma ação que o senhor entrou em relação ao caso das máscaras, que teriam sido compradas com valor superfaturado durante a pandemia. Faz um resumo para a gente, para a nossa audiência, como é que está essa situação, como é que está essa história e um resgate desse caso aí para quem não lembra. Então, quando estourou a questão do Covid, da pandemia, que nós não tínhamos a noção da durabilidade do problema que nós enfrentamos, em março de 2020, para ser exato, o governo, naquela oportunidade, ele adquiriu 3.000 máscaras a um preço, na nossa visão da época, superfaturado, não só meu, como de da mídia nacional, inclusive, e deu bastante repercussão. Fantástico, né? Deu. Estava lá domingo à noite, quem que eu vejo lá? O doutor Laércio estava assistindo Fantástico. Não foi de forma satisfatória, porque a gente esperava estar na mídia em outras questões importantes da cidade, né, Guto? E nós entendemos por bem naquele momento levar para o judiciário, através de uma ação popular, outras pessoas levaram para a delegacia, para o Ministério Público Estadual, Federal, o próprio Tribunal de Contas da União, e nós propusemos uma ação popular questionando a forma que foi comprada, o preço que se chegou. Eu tenho convicção do que foi apresentado ao judiciário atingir os objetivos, porque uma ação popular, ela não busca necessariamente os fins. Às vezes o meio se justifica, porque o fato de nós termos manejado uma ação, ter promovido uma ação dessa natureza, colocou a barba de molho no governo para ter mais cuidado nas compras que fez ainda naquele período de pandemia. E é tanto que nós estamos convictos, vamos apresentar o recurso ao Tribunal de Justiça. Cabe recurso. Cabe recurso. Quem fala por último, Guto, é sempre o Tribunal de Justiça. A fala do juiz da comarca, eu costumo dizer como advogado, que o primeiro a falar não é o que vale é sempre o último a falar, e nesse caso é a Câmara do Tribunal de Justiça que há de se manifestar, e a depender da situação, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça. Então esse assunto ainda vai longe, infelizmente ainda vai longe. Alguns portais da cidade se manifestaram enaltecendo o governo que ganhou a causa. Calma, pessoal, não é assim. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho do direito, que uma decisão de primeiro grau não é definitiva. Essa questão, de fato, está sendo preparado o recurso e o tribunal vai se manifestar a respeito, como já teve outras cidades, também envolvendo máscara, que o Tribunal de Justiça se manifestou, apontando ilegalidade da época. Então, eu estou tranquilo, fiz o meu papel, como faria tantas quantas vezes eu vi situação daquela natureza. Por mais que se justifique a compra naquele momento, que nós não tínhamos máscara, não tínhamos preço, na verdade não ficou demonstrado isso dentro do processo. O juiz, a meu ver, a decisão dele é bastante questionável e assim vai ser feito perante o tribunal. Para vocês notarem, né, a pandemia que gerou tanto desespero, mortes, mas também gerou corrupção no Brasil. Não estou dizendo que é no caso, até porque à época, se eu não me engano, o secretário José Mário, porque eu tenho muita estima e respeito, tenho certeza da sua idoneidade. Agora tem outros servidores, tem outros processos e às vezes também pode ser só uma desatenção, né? Várias coisas. Isso vai ficar registrado na minha trajetória para sempre. Este ano, eu tenho 30 anos de advocacia, estou no meu 3º mandato de vereador. Quando eu fui atrás desse processo, você não imagina o que fizeram. Estava em um departamento, não está aqui, está no outro lá na Padre Celestino. Eu cheguei na Padre Celestino, tirei cópia com o meu aparelho de celular. Na hora que eu estava tirando cópia, chegou um servidor da Secretaria da Saúde, queria levar o processo sem eu ter acesso. Ou seja, onde tem fumaça, tem fogo. Não que isso tinha que ir para os autos do processo judicial, mas estou dizendo o que aconteceu de fato na realidade, naquele momento lá atrás. Então a situação foi bastante preocupante. Eu estive no depósito do município onde eram guarnecidas essas máscaras, não estavam todas lá. Algumas estavam lá próximo ao gabinete do antigo secretário, outras estavam no depósito lá no Presidente Dutra, ou seja, nunca ficou demonstrada efetivamente a entrega das máscaras no todo para a cidade.
Mas o questionamento não foi esse. O questionamento foi com relação ao preço, à qualidade e tudo mais, e esse assunto, repito, vai ser apresentado recurso ao Tribunal de Justiça, e esse é o nosso papel. Eu acho que o nosso papel é questionar, é debater os temas da cidade, e não a gente ser subserviente, ser conivente, concordar com tudo que o prefeito faz e achar que ele acerta tudo. Eu não acerto tudo, você não acerta tudo, e quem de nós que há de acertar tudo? Por isso que é importante ter humildade, né? Nem Jesus Cristo foi unanimidade, perfeitamente. Eu acho que a humildade é tudo. E ouvir, inclusive, a oposição. Sim. Porque a oposição, gente, dentro do espectro político é muito importante. Imagina você ter um governo que não tem oposição. E do lado da oposição, tem os que às vezes não tem apenas a intenção política de atrapalhar, mas tem conteúdo. Tem outros que têm conteúdo e se você prestar atenção, você pode errar menos. Taxa do lixo, a taxação das companhias aéreas no aeroporto. 2 exemplos. Se tivesse um diálogo maior com a cidade, eu não digo com os vereadores, vamos ouvir as entidades constituídas, os profissionais do assunto, com certeza a cidade não teria acharcado a população aí em mais de 20 milhões de taxa do lixo e agora cria-se um mecanismo falso para devolver o que não vai devolver. Então, se um governo que cresce de forma sustentável, ele precisa ouvir todos os agentes da cidade. Seja os movimentos sociais, os movimentos empresariais, os órgãos de classe, a própria Câmara Municipal. Eu acho que um governo que abre o debate tem menos chance de errar, Guti. Infelizmente, por mais que pode ter alguns acertos do atual governo, ele errou bastante. Essa questão da máscara foi só uma das muitas falhas que ocorreram ao longo do governo Guti. Tá certo. Qual a sua expectativa em torno do retorno das sessões desse ano legislativo? É um ano que tem aí eleições, né? Naturalmente, muitos vereadores, o senhor, inclusive, deve tentar voltar à Câmara Municipal. E como é que você imagina que será essa relação do legislativo, dos vereadores, com o governo, com a prefeitura? Guto, o último ano do exercício do legislativo, ele requer muito cuidado da nossa parte para poder acompanhar a execução do orçamento. Eu acho que essa será uma grande responsabilidade nossa para ver se de fato o governo municipal vai cumprir as metas desse ano, se ele não vai deixar, na linguagem popular, muitas contas para o próximo governo, muitos compromissos para o próximo governo. No governo do ex-prefeito Sebastião Almeida, isso aconteceu, e eu faço voto e nós vamos trabalhar para que isso não ocorra, acompanhando a questão da educação na cidade. No último semestre... Como é que ficou aquela questão das vagas das crianças que estão fora da... Então, no último semestre do ano passado, nós tivemos próximo aí de 1.500 crianças fora da sala de aula. Me parece que com o reinício das aulas agora, este assunto continua, porque continuo sendo procurado por alguns familiares com queixa, distância e tudo mais. Então, nós temos que acompanhar toda essa situação de perto, isso diz respeito à questão do orçamento, porque a educação é uma prefeitura maior do que a cidade de Arujá, então não poderia ter falha dessa natureza. Então, eu acredito que o legislativo, aqueles que atuam nesse formato, terão bastante responsabilidade de acompanhar a execução do orçamento e aquelas leis que, de fato, vão fazer valia para esse período e não para os próximos governos, deixando comprometimento para o próximo governo. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Eu, particularmente, vou combater muito para que a gente não venha criar endividamento para a cidade, para que o próximo governante venha ter que arcar. Então, eu acho que esse último ano, a responsabilidade passa a ser um pouco maior do legislativo. Até porque isso pode gerar impacto em toda uma próxima gestão, né? Sim, inclusive, exatamente. Os vereadores vão estar lá, muitos estarão reeleitos e terão que responder aí para a população. Agora, eu estive como jornalista no dia em que o Eloy Pietá, ex-prefeito de Guarulhos, anunciou a sua desfiliação do PT e fez um pronunciamento breve ali, e notei a presença também de alguns vereadores, Leandro Dourado, o senhor também estava lá. Como você está observando toda essa movimentação política em torno da substituição do atual governo, né, pelo novo prefeito, seja da situação, seja da oposição, ou prefeita da cidade de Guarulhos? Eu acho que os nomes que estão se predispondo a ofertar o nome para ser o prefeito da cidade é bem-vindo. O nome do próprio ex-prefeito Eloy Pietá, ele tem todo o direito de postular, de ser um dos pretendentes ao Bom Clima, até por conta da experiência que ele já teve no passado um pouco distante, mas tem gabarito para tal.
Eu acho que essa movimentação ela é saudável desde que fique no campo das ideias e não no campo da rivalidade física, como a gente tem observado em alguns grupos de rede social, algum tipo de discussão que está baixando um pouco o nível. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão à altura, uma discussão do tamanho da cidade, do que a cidade merece. Eu acho que é o Alencar colocando a exposição dele, o próprio xerife, o americano, o próprio Eloy e assim por diante, sem a gente partir para o lado pessoal e deixando as questões familiares de lado. Em alguns momentos, alguns apoiadores, eles perdem esse conceito e acabam se atrapalhando um pouco e a cidade perde com isso. Isso vulgariza o debate. Exatamente. O debate tem que estar no campo das ideias. Isso. E aquele que convencer mais é que tiver mais a maior capacidade política que vai levar. Porque na força ninguém leva nada. Não. A última eleição presidencial mostrou isso. Não é no grito nem na força. É a habilidade política dos atores envolvidos. E ou bem ou mal, todos estão capacitados para administrar a cidade. O que precisa é convencer mais a cidade, aquele que merecer. O senhor já tem uma simpatia maior... por um desses nomes aí? O senhor citou aqui Não, o Jorge Wilson, o americano, o Eloy, o Alencar, tem outros também, tem o Márcio Nakashima, tem o Jesus. Você já tem uma simpatia. A Fran já tem uma. Pô, já tenho minha simpatia. Você já me perguntou em outra oportunidade, mas essa definição a gente vai atuar em grupo. Eu sempre atuamos em grupo. E eu quero crer que o próximo prefeito venha ter um divisor de águas e que faça uma gestão mais para a população, olhando para a periferia, as questões de ordem social, porque não adianta simplesmente você olhar para a bolha central e fazer maquiagem, jogar na rede social a ideia que de fato não se sustenta. Eu acabei de receber queixa, por exemplo, de uma escola aqui no Jardim Paravente, onde o telhado está totalmente danificado e parece que ninguém se importa com isso. Então nós temos que olhar tanto para a Vente, como para o Bambi, como para a Ponte Grande, não um governo que olha só para a região central, não querendo criticar o governo atual, mas olhando no que a cidade almeja, no que a cidade precisa. Eu acho que Guarulhos merece muito mais. Nós temos cidades do interior que dá inveja ao que é, e Guarulhos, com a sua arrecadação, com o seu crescimento, eu acho que tem potencial para isso e nós não precisamos estar pensando só na melhoria da região central, nós precisamos descentralizar de verdade o atendimento da cidade, como foi feito em momentos passados, colocou um fácil lá nos Pimenta, outro no Taboão. Nós precisamos repensar a cidade no todo, porque se nós queremos só ficar pensando em substituir um pelo outro, Guto, não vai melhorar nada, a cidade cada dia vai ficar pior. Bom, e se ficar só nessa, eu tenho a impressão, eu apostaria, se ficar nessa, só substituir um pelo outro, e o prefeito que foi eleito, eventualmente até com o apoio do Dr. Laércio também, ele sendo reeleito, claro, é capaz dele ir para a oposição, porque já foi oposição ao Almeida, oposição ao Guti, não convenceu, ele vai para a oposição e dá trabalho, viu, gente? Doutor, 18h46, quero agradecer a sua presença, fica o convite para outras oportunidades, se eu quiser concluir, fique à vontade. Eu agradeço o Guti e dizer que, de fato, o fato de estar na oposição, situação, para mim pouco importa. Eu defendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo de bom para a cidade. Eu diria para você, eu não sou político de profissão, se é que podemos falar profissional político. Eu venho de uma área que eu atuo arduamente de segunda a sexta, e eu acredito que todos nós que estamos na cidade, nós queremos o melhor para a cidade. Não é o melhor por 4 anos, é o melhor que se sustente por 20, 30, para passar para as próximas gerações. Eu cheguei na Câmara Municipal, Guti, falava-se do Trevo de Bom Sucesso. Vai terminar a gestão do atual prefeito, já no meu 3º mandato, e esse trevo não se resolveu. E quando ele ficar pronto, estão prometendo que vai ficar pronto para esse ano, já está superado. Provavelmente vai ser defasado. E não resolve o problema da cidade. Gente. Tem que falar a verdade. Então temos que ter planejamento que passe de governo para governo, mas tem que ser mais rápido. Às vezes a gente vê uma reportagem de um Japão, de um Estados Unidos, que fez uma obra em questão de 6 meses, 1 ano. Guarulhos precisa avançar dessa forma, porque do modo que está, as próximas gerações vão sofrer muito mais. Então nós queremos o melhor para a cidade, como eu disse, temos que olhar para os 4 cantos da cidade, e não só em ano de eleição, ao longo dos 4 anos. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Até uma próxima. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, Virgílio Rocha.